Bom, pessoal, olá a todos, tudo bem? Pessoal, agora que nós já analisamos aquela sériezinha sobre a Trindade, mostrando os versículos que os cristãos usam, para sustentar a suposta Trindade, a maioria não sustenta uma Trindade, agora nós vamos entender a evolução da Trindade, tá? Vai ser um vídeo muito interessante, lembrando que quem puder já dá um like no vídeo, tá? Isso ajuda a aumentar a atividade, o alcance do canal, então já dê um likezinho no vídeo que é bom para o algoritmo do YouTube tentar alcançar mais pessoas. Se preciso for, atualizem a página, tá? O YouTube está removendo likes e inscritos, tá? Para quem não sabe. Então vamos lá. Nós temos 4 evangelhos. A ordem cronológica de escrita dos evangelhos é Marcos, que é o mais antigo, Mateus e Lucas são mais recentes e se apoiaram em Marcos e em outras fontes, eu vou explicar, e João, que é o mais recente de todos, tá? 4 evangelhos. O evangelho de Marcos é o mais simples, tá? É o menor e o mais simples dos evangelhos. Mateus e Lucas fizeram uso de Marcos como fonte. Eu vou explicar por quê. Mateus, nós sabemos que ele duplica tudo aquilo que Marcos coloca no singular. Por exemplo, Jesus curou um cego em Jericó. Mateus fala que foram 2 cegos. Jesus curou um leproso na entrada de Jerusalém. Mateus fala que foram 2 leprosos. Até o jumentinho na entrada de Jesus, Mateus duplica. Então, Mateus, com certeza, ele usou Marcos e alguma outra fonte como base. Lucas, como ele mesmo diz, ele estava reunindo, pesquisando sobre os fatos acontecidos. E uma das fontes de Lucas foi Marcos. Como nós sabemos disso? Tanto Mateus quanto Lucas, se você comparar os 3 evangelhos, vocês vão ver a escrita quase que igualzinha dos 3. Quer dizer que um estava copiando do outro. Por exemplo, Marcos vai dizer assim: estando Jesus em Cafarnaum, avistou um homem. Mateus vai dizer quase da mesma forma: em Cafarnaum, avistou Jesus um homem. Mas é a mesma coisa, e Lucas também. Inclusive esse aqui é chamado o problema dos sinóticos, tá? Que eles são muito idênticos na escrita. O que é humanamente impossível, pessoal? Não tem como 2 pessoas escreverem ou testemunhar um fato, escrevendo de lugares diferentes, em épocas diferentes, de uma forma tão igual. A não ser que uma estivesse copiando da outra. Por exemplo, se eu for pedir para vocês que estão me seguindo aqui, fazer uma redação de uma página só, sobre a eleição do Lula, de todos vocês que me seguem, eu não vou encontrar 2 redações exatamente igual. Isso é humanamente impossível. Agora, os sinóticos, eles são os 3 iguais. O que demonstra que Mateus e Lucas estavam fazendo correções no Evangelho de Marcos e alterações, tá? E qual foi o testemunho ocular dos 4? Nenhum. Primeiro que os evangelhos são anônimos, tá? Nós não sabemos quem escreveu. A igreja que deu esses nomes para eles. Evangelho segundo Marcos, porque Papias dizia que Marcos era o intérprete de Pedro, não sei o que, então eles entenderam que esse evangelho foi escrito por alguém chamado Marcos. Marcos foi o apóstolo de Jesus? Não. Marcos foi testemunho ocular? Não. Ele não escreve em primeira pessoa e ele não se coloca no texto em nenhum momento. Ele não tem intenção de dizer que ele estava vendo aquelas coisas. Ele está só escrevendo uma história. Mateus, também é anônimo. Ah, Amadinho, mas Mateus é o nome de um apóstolo. Sim, mas ele menciona o próprio apóstolo no evangelho, Eu não lembro se é com o nome de Levi ou Mateus, mas é o mesmo personagem. Então, a gente vê que ele não é uma testemunha ocular, é alguém que está escrevendo, e a igreja entendeu que foi Mateus. Lucas não precisa nem dizer, que na introdução ele já fala que não foi testemunho ocular de nada. Então, eu não sei como é que os cristãos tomam esse evangelho como fonte, se esse evangelho é o que mais é honesto, em dizer, eu não vi nada, só reuni aqui o que eu ouvi o pessoal falar, peguei algumas fontes e escrevi o meu evangelho. E João, que acredita ser o João dos apóstolos, mas esse evangelho, além de ser anônimo, o próprio autor se identifica no final como um discípulo que Jesus amava, que não é o mesmo apóstolo de Jesus, tá? Eu tenho um vídeo já antigo sobre isso, mas se quiser eu faço um vídeo aqui com a Mozinha provando por que esse João não é o apóstolo, tá? Só que pode ser um pouco polêmico para algumas pessoas. Eu vou tocar num ponto bem pesado. Se eu fizer o vídeo, se vocês quiserem, comente aí. Mas aí pode ser um vídeo meio polêmico, tá? Talvez o mais polêmico que eu fiz até hoje no canal. Então deu para entender. Essa é a ordem cronológica e ela é aceita inclusive pelos cristãos, tá? Apesar das Bíblias começarem o Novo Testamento com Mateus, o mais antigo é Marcos, depois vem Mateus, depois vem Lucas e por último João. Até aqui tem um consenso com os cristãos. Eu separei aqui 4 passagens diferentes. Vamos ver como é que os evangelistas narram essas passagens. E aí vocês vão entender a malandragem, desde o evangelho mais antigo até o evangelho final, como Jesus passou de um simples carpinteiro para um ser divino, do mais antigo para o mais recente evangelho. Vamos ver? Vamos começar com Marcos 6,5. Marcos 6,5. Aqui. Jesus estava na sua cidade de Nazaré.
E não podia realizar ali nenhum milagre, a não ser algumas curas de enfermos, impondo-lhe as mãos. Aqui Marcos usa o termo grego. Marcos é o autor, tá, pessoal? Mas ninguém sabe quem é o autor. Oudeis. Oudeis é nenhum, nada, nenhum. O que Marcos está dizendo? Que Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, não pôde fazer nada. Então, aqui você já vê que, segundo Marcos, Jesus era um ser humano mais comum, alguém que tinha suas limitações. Quando chega em Mateus, pessoal, Mateus 13, 58, olha o que Mateus faz com o texto. Pessoal, eu acho que eu anotei o capítulo errado aqui. Só um minutinho, pessoal. Marcos 6,5. É Mateus 13 mesmo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar, acho que eu anotei o versículo errado. Mateus 13. Achei, desculpa. Achei, pessoal. É versículo 58, Mateus 13. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Já Mateus, ele usa o termo polos. Eu estou escrevendo pequeno assim, pessoal, para caber tudo, tá? Polos é muitos. Tem diferença, pessoal, entre muitos ou nenhum? Tem. Se eu disser para você assim, se você me pedir um dinheiro emprestado, Ronaldo, você pode me emprestar 10 reais? Eu posso responder, poxa, cara, eu não tenho nenhum real. Significa que eu estou liso, que eu estou duro, que eu não tenho nenhum dinheiro, nenhum centavo. Agora, se eu falar, poxa, cara, eu não tenho muito dinheiro, já é diferente. Quer dizer que um pouco de dinheiro eu tenho, só não é muito. Olha, eu não tenho muito dinheiro, mas um pouco eu tenho. Então, nenhum e muito já faz toda uma diferença. O que Mateus está fazendo aqui? Ele está corrigindo a informação de Marcos, que Jesus, na própria cidade, não pôde fazer ali nenhum milagre. Então, só aí você vê. Inclusive, o pessoal que defende o Jesus histórico, eles argumentam que isso aqui é o critério do constrangimento. Que ninguém ia criar um personagem falso e colocar um personagem em situações constrangedoras como essa. É isso que os cristãos defensores do Jesus histórico argumentam. Porque Marcos, ele cria um Jesus humano, limitado, em situações constrangedoras. Como que ele é um Deus, um ser divino, não sei o que, se ele não pode fazer ali nenhum milagre? Coisa que não aconteceu nem com Moisés, nem com Elias, nem com os outros profetas do Velho Testamento. Aconteceu com Jesus. Ele não pôde fazer ali nenhum milagre. Aí Mateus vai lá e corrige e fala o quê? Não pôde fazer ali muitos milagres. E Lucas? O que será que Lucas fez? Em Lucas 4, pessoal, eu não vou nem ler porque não é necessário. Lucas, ele cria uma... Ele ignora tudo isso daqui e isso daqui. Ele traz uma outra informação que é paralela com essa. Onde Jesus vai na sinagoga, ele lê o rolo do profeta Isaías, ele cura uma pessoa. As pessoas ficam maravilhadas com ele. Ai, Jesus é lindo, maravilhoso. Aí ele fala assim, certamente me direis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo, porque não fazes aqui, nem em Nazaré, as coisas que ouvimos que fazes em Cafarnaum, os milagres. O que Lucas está informando ali? Que as pessoas ficaram revoltadas com Jesus, porque ele não pôde fazer ali nenhum milagre, só uma simples cura. Então Lucas, ele muda completamente essa história, que Mateus e Marcos narraram Jesus na sua cidade, e fala só simplesmente que ele foi expulso,
numa cena bem esquisita, né? Que o povo estava admirado dele, de repente já queriam até matar ele, empurrando ele lá do templo, mas o povo mudou completamente porque ele não pôde fazer ali nenhum milagre. E João que é o evangelho à parte, João não fala nada disso. João só exalta Jesus como se não tivesse nada que Jesus não pudesse fazer. Então vocês notaram a diferença? De um simples homem limitado, ele vai evoluindo de um evangelho para o outro. Vamos ver outra passagem aqui, ó. Mateus 10, 17 e 18. Aqui Lucas concorda com Mateus, tá? Então eu só vou ler Mateus, vou pular Lucas. Aliás, é Marcos 10, perdão pessoal, é Marcos 10, 17 e 18. Vai ficar interessante esse vídeo. Ao retornar ao seu caminho, Marcos fala que alguém, ele não fala quem ou como que é essa pessoa, correu e ajoelhou-se diante dele, perguntando: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão só Deus. Então o que acontece nessa cena? Um jovem, que Marcos não fala nem que é rico nem nada, se aproxima de Jesus e fala: Bom mestre. Ele está chamando quem de bom? Jesus. Ei, Jesus, bom mestre. O que Jesus fala? Ele corrige ele, não. Bom só tem um, que é Deus. O que Jesus está dizendo claramente? Ó, eu não sou Deus. Isso segundo Marcos, que é o mais antigo. Tá? Ó, eu não sou Deus. Só tem um que é bom, que é Deus. Se ele fala que só tem um que é bom e é Deus, ele está dizendo que ele não é Deus. Isso é óbvio. É o mesmo que alguém chegar para mim e falar assim: professor Ronaldo, me tira uma dúvida. Eu falo: não, professor só tem um, que é o Fábio Sabino. O que eu estou dizendo? Que eu não sou professor. E nem o Sabino. Eu não sou o Sabino. Então, é o que Jesus está dizendo aqui. Não, bom não. Bom só tem um, que é Deus. Tá? Me chama de Jesus, que bom só é Deus. Então Jesus está sendo bem claro aqui em Marcos, no evangelho mais antigo, em dizer: eu não sou Deus. Jesus está mentindo, cristãos? Está na Bíblia de vocês. Agora vamos ver o que Mateus faz aqui. Lucas concorda com Marcos aqui, tá? Então não vou citar Lucas aqui. Mateus 19, 16, 17. Olha só o absurdo, pessoal. Aí alguém se aproximou-se dele e disse: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que me pergunta sobre o que é bom? O bom é um só. Nem menciona Deus e ele muda completamente a pergunta. Mateus, para corrigir isso daqui, ele transforma Jesus num estúpido. Porque o jovem chega para ele e fala: Mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus fala: Por que você me pergunta acerca do que é bom? Mas não foi isso bem que o jovem perguntou, né? Mas ele dá uma mudada. É o mesmo que eu perguntar assim para alguém: Fulano, você gosta de bolo de chocolate? Sim, Ronaldo, a novela ontem foi ótima. O que tem a ver uma coisa com a outra? Mas é o que ele coloca aqui, e ele tira até a palavra Deus do texto. Então, segundo Mateus, a resposta de Jesus já não é isso aqui: eu não sou Deus. É: por que me perguntas sobre o que é bom? Por que me pergunta sobre o que é bom? Vocês notaram a diferença de um texto para o outro? Marcos foi bem claro: eu não sou Deus. Bom só tem um, que é Deus. Aquele que está lá em cima, não sou eu. Já Mateus muda completamente. Por que você me pergunta acerca do que é bom? Bom é um só. E nem menciona aqui um só esse. Mas Mateus tira completamente essa parte humana de Jesus, que Jesus está dizendo claramente que não é Deus. Tá? Lucas concorda com Mateus. E João não menciona essa passagem, mas João diz o seguinte, ó, João 14, 8, 9. Felipe diz para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Mostra-nos o Pai. E diz-lhe Jesus: Há tanto tempo estou convosco que tu não me conheces, Felipe? Me conhece. Olha como ele se coloca. Ó. Quem me vê, vê o Pai. Como pode dizer: mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim?
O que ele está dizendo? Que o Pai era ele. Ou seja, ele era igual ao Pai. Então, segundo João, ó, quem vê a mim, Jesus, vê o Pai. Vocês notaram a diferença de um Jesus para o outro? Parece aquele vídeo do Porta dos Fundos, né? O Jesus certo. Porque segundo Marcos, quando Jesus é chamado de bom, que é um elogio, ele fala: ei, cara, para aí. Eu não sou bom. Bom é um só, que é Deus. E é um só. Não é trindade, não é duidade, não é politeísmo, é um só. Bom é um só, que é Deus. Quando chega em João, ele já muda completamente o discurso. Para que você quer ver o Pai, Felipe? Quem vê a mim vê o Pai. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. O que houve com esse Jesus daqui para esse daqui? Quer dizer que o evangelho mais antigo, Jesus era mais humano. Já no evangelho mais recente, né, que segundo alguns é até do segundo século esse evangelho, ele já virou uma divindade. Ó. Quem vê a mim vê o Pai. E é nisso que os cristãos se apoiam. Em João. Se tirar esse evangelho aqui da Bíblia, acabou a trindade, acabou tudo. Vamos ver mais um caso aqui. Marcos 11:12. Estão gostando? Ainda vai ter mais sobre esse tema, tá? Marcos 11:12, mais antigo. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, essa aqui vai ser a parte mais interessante. Eu vou querer ver algum cristão me explicar isso aqui nos comentários, tá? Para quem acredita nos textos sagrados, que a Bíblia é inefável, inerrante, palavra de Deus, tá? E não quero ouvir ofensa nem xingamento. Quero ver alguém me explicar esse terceiro ponto que eu vou colocar aqui. Vou até apagar aqui antes de ler, que vai ficar muito interessante. Aqui vocês já viram, Jesus não podia fazer nada, em Marcos. Jesus fala claramente que ele não é Deus. Aí quando chega nos outros evangelhos eles vão mudando isso. Agora vamos ver Marcos aqui, ó. Prestem atenção. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Jesus teve fome. Ao ver à distância uma figueira coberta de folhagem, foi ver se acharia nela algum fruto. Mas nada encontrou senão folhas, pois não era o tempo de figos. Dirigindo-se à árvore, disse: ninguém jamais coma do teu fruto. E seus discípulos ouviram, e nos versículos seguintes a figueira cega. Então o que acontece? Segundo Marcos, Jesus, ele amaldiçoou uma figueira, o que já é uma coisa estúpida, né? E vai contra a Torá, tá? Para quem não sabe. Eu já mostrei isso na série Os Pecados de Jesus. Uma árvore é um ser humano, pessoal? Uma árvore tem espírito, tem raciocínio? Não, então para que ele amaldiçoou uma árvore? Vocês já imaginaram um Deus amaldiçoando uma árvore? Então para que Deus fez as árvores se era para amaldiçoar? E Marcos ainda informa que não era tempo de figos. Então Jesus amaldiçoou uma árvore, porque a árvore não tinha figos, sendo que não era tempo de figo. Faz algum sentido para vocês isso? É o mesmo que eu amaldiçoar, por exemplo, a Bahia porque não cai neve. Maldita seja a Bahia, que não neva, que a Bahia fique, que ninguém nunca mais venha para a Bahia. É estúpido, porque é um elemento da natureza. Cada lugar tem seu clima, seu tempo certo. E se não era tempo de figo, a troco de que uma figueira ia dar figo na época errada? Aí vai vir gente no comentário comentar assim: eu já conheço, já são anos aqui no canal. Não, amadinho, aí o figo e a figueira é uma representação de Israel. Jesus estava amaldiçoando o povo de Israel. Beleza. Mas por que Jesus está amaldiçoando o próprio povo se não era a época deles? Nem era a época de receber o Messias, porque a profecia messiânica dizia que o Messias ia reconstruir o templo. Na época de Jesus tinha o templo. Nem a época do Messias era certa. Então Jesus está amaldiçoando o próprio povo, porque esse povo não produzia frutos, sendo que não era a época de produzir frutos. Beleza. Quando chega em Mateus, pessoal, Mateus omite essa parte aqui de não era tempo de figos, porque Mateus percebeu que essa passagem é ridícula, tá, com todo respeito aos cristãos, mas aos próprios cristãos que usam essa passagem naquele argumento que eu falei para vocês do constrangimento, que é uma passagem tão constrangedora que eles acham que ninguém ia criar uma história falsa e criar uma passagem estúpida assim. Então os próprios cristãos usam e admitem que essa passagem é estúpida. Quando chega em Mateus, ó, Mateus 21:18, ele omite isso daí. Só que vai ficar mais interessante ainda. Vamos prestar atenção que vai ficar mais interessante. Ó, de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, foi até ela, mas nada encontrou senão folhas. E disse à figueira. Você já viu alguém falando com árvore, pessoal? Hoje em dia tem até um grupo aí que faz, que é ecossexual, de pessoas que transam com árvore.
Mas a árvore é um objeto inanimado. Vocês já viram alguém conversando com a árvore? E aí, árvore, tudo bem? Diz que em algum lugar do Brasil tem até uma árvore que se você não der bom dia, parece que a pessoa fica com manchas na pele. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas aqui é uma figueira. Ó. Jesus está falando com quem aqui? Com a figueira. Nunca mais produza fruto. E a figueira secou no mesmo instante. Cadê a parte aqui, ó, que não era o tempo de figos? Mateus omite, para tentar suavizar a narrativa, que ficou meio ridícula. Então Mateus, ele simplesmente omite isso daqui. Ó. Ele omite isso daqui. Para tentar evitar o constrangimento. E Lucas, o que será que Lucas faz, né? Já que as pessoas falam que Lucas foi um grande historiador, que ele reuniu em detalhes os fatos históricos da vida de Jesus, vamos ver então o que Lucas fala dessa mesma passagem? Olha só, agora vocês vão ver que vai ficar interessante. Ó. Lucas 13, 6, 7. Aí vocês vão perceber porque os evangelhos não dá para confiar. Jesus falando, ó. Contou ainda esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Veio a ela procurar frutos, mas não encontrou. Então disse ao vinhateiro: há 3 anos que venho buscar frutos nessa figueira e não encontro. Corta, porque há de tornar a terra infrutífera. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda esse ano para que cave ao redor e coloque adubo. Depois talvez dê fruto. Caso contrário, tu a cortarás. O que Lucas faz? Ele pega isso daqui que esses dois estão dizendo que era uma história real de Jesus, que era uma história ridícula, ele suaviza, transformando numa parábola de Jesus. Não era uma parábola. Tinha um homem que tinha uma figueira, a figueira dele não dava fruto, ele mandou cortar a figueira porque ela não dava fruto. Pera lá, então agora respondam, cristãos, aí nos comentários. Essa parte da figueira amaldiçoada é só uma parábola, como Lucas informa? Ou é uma história real, como Mateus e Marcos informam, um corrigindo o outro? Porque se é só uma parábola, por que esses dois aqui colocaram como história real? Ah, mas esses dois não eram testemunho ocular? Eles não viram Jesus amaldiçoando a figueira? Beleza. Se eles viram, por que Lucas muda a narrativa completamente? Com que autoridade ele pega uma história real, de um suposto Messias, né, que seria o próprio Deus em pessoa, e ele muda a narrativa? Se nós tivéssemos só o Evangelho de Lucas na Bíblia, muita coisa já ia ser bem diferente. Então por que ele muda aqui a narrativa? É uma história real ou é uma parábola? E não é a única vez que Lucas faz isso, tá? Eu já mostrei na série Análise Crítica. Inclusive eu tenho um e-book que eu vendo, tá, chamado Análise Crítica do Novo Testamento. Ele faz isso com Lázaro, por exemplo, com o discípulo amado. Várias passagens assim, Lucas pega, ele transforma em parábolas, passagens que ele acha constrangedoras. Aí eu pergunto, esse personagem aqui, Jesus, ele existiu ou não? Porque um fala que ele amaldiçoou uma figueira numa cena bem patética. O outro corrige o que o outro falou. O outro já fala que não aconteceu nada disso. Foi uma parábola de Jesus. Como é que fica, pessoal? Essa eu quero ver alguém responder isso daqui. E por fim, aqui não é nem Mateus. Eu vou começar com Marcos. Tá, Marcos. Vamos ver o batismo de Jesus, pessoal? Marcos, que é o evangelho mais antigo. Aconteceu naqueles dias que Jesus veio de Nazaré para Galiléia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao subir da água, ele viu o céu se rasgando e o Espírito, como uma pomba, descer até ele. E uma voz veio do céu e disse: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Quem é o sujeito da frase aqui? Jesus. Então, segundo Marcos, Jesus ouviu uma voz do céu. Tá? Foi só Jesus que ouviu. Está informando Marcos. Vamos ver Mateus. Será que Mateus concorda com Marcos? Porque se só a pessoa escuta uma voz do céu, pessoal, isso não prova nada. Quer dizer que essa pessoa pode ser até esquizofrênica. Ó, Mateus 3,16. Batizado, Jesus subiu imediatamente da água. E logo os céus se abriram, e ele, Jesus, viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Ao mesmo tempo, uma voz vinda do céu: Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Então, Mateus concorda com Lucas. Foi Jesus que ouviu e viu. Tá? Vocês vão entender o porquê que isso aqui é importante. Quando chega em Lucas, deixa eu só ver qual é o capítulo aqui. Lucas 3, 21.
Bom, em Lucas tem dois problemas, tá? Primeiro que Lucas, ele coloca João Batista preso antes de Jesus ser batizado. Então Lucas, ele tenta tirar aquela parte de que João Batista batizou Jesus. Porque, como eu já falei aqui várias vezes no canal, João Batista batizava para perdão dos pecados. E coisa que Mateus omite também, tá? Mateus colocou, Marcos tirou, para dar uma corrigida em Marcos. Já Lucas, ele fala primeiro que João Batista foi preso e depois que Jesus foi batizado, mas não fala nem por quem. Ele só fala assim, ó. Ora, tendo todo o povo recebido o batismo, preste atenção que o sujeito da frase aqui é todo o povo. E no momento em que Jesus, também batizado, achava-se em oração, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal, como pomba. Então, onde é que Lucas tirou isso também? Eu não sei, né? Em forma corporal. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Lucas, ele coloca aqui no coletivo, que todos estavam ali com Jesus. Então, quem ouviu a voz do céu, segundo Lucas, foram todos. Justamente para quê? Para dar a entender que Jesus era um ser divino. Que não foi só Jesus que ouviu a voz, foi todo mundo. Ó. Todos ouviram a voz. Esse é meu filho amado em quem me comprazo. Aí já dá um ar mais de divindade para Jesus. Que aí não foi só uma pessoa que ouviu ou o próprio Jesus. Aí já foi um coletivo. Quando chega em João, já muda completamente. Vamos lá, João, batismo de Jesus. João 1,31. João Batista falando. Eu não o conhecia. Estranho, né? Eram primos, mas não se conheciam, né? Mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim batizar com água. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba vinda do céu e permanecer sobre ele. Então quem que viu o Espírito aqui? João Batista. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água disse-me: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho que ele é o eleito de Deus. Então, segundo João, foi João Batista só que viu e ouviu a voz de Deus. Então já não teve mais ninguém que presenciou isso aqui, e nem o próprio Jesus. Segundo o quarto evangelho, foi João Batista que ouviu a voz de Deus e viu a pomba descer sobre Jesus. Aí, para não ficar muito no equívoco, para não ficar nessa parte assim, poxa, então se só João viu, não é válido o testemunho dele. Vai saber se ele ouvia a voz. Aí olha o que João faz aqui no mesmo evangelho. Ele coloca uma passagem estranha que só João coloca. Ó, João 12, 28 e 29. Vamos ver. João 12. Jesus fala assim, ó, no meio da multidão. No meio dos apóstolos. Ah, não, está em Jerusalém, então no meio da multidão. Pai, glorifica o teu nome. É Jesus falando para o Pai. Pai, glorifica o teu nome. Vem então uma voz do céu. Eu glorifiquei, filhinho. E eu glorificarei novamente. Você vai vir para casa hoje? Eu mudei a chave. Pega a chave com São Pedro. A multidão que ali estava, aí a multidão, e ouvia, dizia ter sido um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou. E Jesus respondeu, essa voz não ressoou para mim, mas para vós. O que João faz? Ele dá a entender que todo mundo que estava ali em Jerusalém, vou até colocar aqui em cima, a multidão, eles ouviram a voz do próprio Deus falando com Jesus. Uns pensaram que era um trovão, outros pensaram que era um anjo, mas o fato é que João informa que eles ouviram. Por que Marcos, Mateus e Lucas não omitiram algo tão importante? Por que eles não falaram que a voz do próprio Deus foi ouvida ali pelo povo? Não era importante isso? Por que só aparece no quarto e no último evangelho, que é o mais recente? Curioso, né? E outra, se Deus pudesse falar assim diretamente com alguém ao ponto das pessoas ouvirem, por que ele levantava profetas? A única coisa, eu sei que alguns vão argumentar de Moisés, né, que Deus falava com Moisés ali através da sarça ardente, mas aquela história é uma construção, tá, pessoal? Ali não é tão real assim. Mas o fato é que se Deus pudesse falar assim diretamente com as pessoas, ele não precisaria de profetas e nem de Jesus. Ele podia lá do céu mesmo falar o que ele quisesse. Amai os vossos inimigos, dai a todo o que pede. Não ia precisar nem do filho dele vir aqui transmitir mensagem nenhuma. Mas João coloca essa passagem aqui, ó. Primeiro ele se equivoca, ele fala que só João Batista que ouviu a voz do céu, o que já contraria aqui, ó, Mateus e Marcos, e o próprio Lucas, que fala que foram todos.
Aí depois ele cria uma outra passagem para dar a entender que toda a multidão ouviu a voz de Deus. Cadê as fontes que atestam isso? Talmud, os livros da época, Guemará, Zorá, cadê? Porque se tivessem ouvido a voz de Deus, com certeza alguém ia registrar. Joséfo registra vários sinais estranhos em Jerusalém antes da sua queda. Por que isso aqui foi omitido? Não era importante? Para as pessoas saberem que o próprio Deus falou com o seu povo? Eu te glorifiquei, filhinho! E aí? Vocês estão vendo como isso tudo é uma evolução? Jesus passou de um simples homem que não podia fazer nenhum milagre, um homem que amaldiçoou uma figueira, um homem que era simplesmente comum, sabe, cheio de erros e confusões, limitado. Esse simples homem comum, ele foi evoluindo de um evangelho para o outro, que foram corrigindo, até que ele virou uma divindade. Não, eu não sou Deus. Bom só tem um que é Deus, e não sou eu. Quem vê a mim, vê ao Pai. Vocês estão entendendo como a divindade de Jesus foi sendo construída? Por que ela foi sendo construída? Eu teria que fazer um outro vídeo para explicar para vocês, tá? Porque eu já fiz um vídeo aqui para membros, uma série de vídeos chamada As Seitas Cristãs do Primeiro Século. E as primeiras seitas não tinham trindade nem nada. É porque depois foi se criando um mito em torno da imagem de Jesus. Ele foi ficando cada vez mais divino para alguns grupos. E ele teve a necessidade de cada vez mais ter textos que apoiassem a divindade de Jesus, como o Evangelho de João. Tá bom? Mas eu explico em outro vídeo melhor, tá bom? Tá aí, pessoal. Quem gostou, dá um like aí no vídeo, tá? Isso vai ajudar a aumentar o alcance, a atividade, tá? Obrigado aí por ter assistido, tá bom? Dê o like aí, dê engajamento, comente aí o que vocês acharam. Paz a todos.